Lago Madalena, no Rio Jaci Paraná, um afluente do Rio Madeira, Rio Madeira em Rondônia, município de Porto Velho. Como não foi retirado a vegetação que eles derrubaram, com a subida do lago, ela contaminou todo o lago, acabou com o oxigênio do lago e, portanto, provocou a mortandade de mais de 40 mil unidades de peixe de tambaqui e jatuarana, que é um projeto dos pescadores tradicionais de Jaci Paraná. Da construção da barragem Santo Antônio provocou o extermínio. A barragem Santo Antônio é o projeto do Rio Madeira, né? É a primeira barragem lá no Rio Madeira, que é a usina hidrelétrica de Santo Antônio. Sim. As empresas são senhores dos destinos dos povos da Amazônia e no caso lá do Rio Madeira, porque elas que dizem como que vai ser. Você não vê uma instituição ou um conjunto interinstitucional monitorando isso. Você deixa na mão das empresas. Elas é que fazem tudo. Gerar energia a partir de recurso hídrico é possível? É possível. Agora, a gente precisa perceber qual é a escala que nós queremos. Nós temos a oportunidade de gerar com pequenas e com micro centrais hidrelétricas energias com menos impacto. Nós temos. Mas nós também temos exemplos lá em Rondônia de micro centrais hidrelétricas que estão gerando problemas tanto quanto as grandes, porque elas não foram também bem planejadas, não são monitoradas. Então, o que nós temos um problema no nosso país é que não tem planejamento para o setor elétrico. Nós temos projetos que, a partir da parceria público-privada, são projetos que pautam o governo no setor elétrico. O processo de apodrecimento da vegetação que vai ser alagada, da área que vai ser alagada, ela vai provocar a mortandade dos peixes, como aconteceu no Madeira, como está acontecendo. Agora, Jirau começou a trancar o rio lá, o Rio Madeira. Começou agora a formar o seu lago. Eles vão provocar também o mesmo processo de apodrecimento da vegetação, primeiro, que é muita madeira que tem na região. E dentro do processo de licença, eles têm algumas linhas pequenas que a gente não enxerga dentro dos acordos, que eles fazem as sepulturas de madeira. Eles não dão conta de retirar toda a madeira, eles vão enterrar muita madeira. E essa madeira, com o processo do passar do tempo, ela vai entrando em apodrecimento. Lá nós temos em Teotônio uma placa, quando você vai pela BR, praia, você chega lá, tem outra placa, água imprópria para banho, porque está em apodrecimento a vegetação no lago. Então logo é impróprio. Se você entrar, você vai sair com problemas de pele, de todo tipo. Então tem lá ao mesmo tempo a placa dizendo que é proibido banhar, porque é água imprópria. Então isso não é um ano. Isso no mínimo, tendo com base outras hidrelétricas, no mínimo 5 anos, a água é imprópria. A água é imprópria, porque a vegetação está em processo de apodrecimento. E não adianta eles dizer, não, mas toda a vegetação da área do lago será retirada, que isso é conversa. Quando começar a fechar o lago, as pequenas ilhas, ou seja, todas essas áreas baixas que são consideradas fora do eixo central do reservatório, elas vão ser inundadas, porque a área chamada de impacto direto, a área de formação do reservatório, que é a área de impacto direto, e depois tem a indireta. Ou seja, você forma uma calha, você forma na calha do rio, você forma um grande lago, mas você tem alguns morros e você tem outras regiões baixas. E ele involuntariamente, pelas veias da terra, a água vai embora e você começa a formar novas ilhas de alagamento. E logo esses animais ilhados, como aconteceu nessa cheia lá no Madeira, nesse fechamento, muitos animais morrendo, ilhados e sem salvamento. Porque a violência sexual infanto-juvenil ela é monstruosa. Nós temos casos de droganição de alto nível, então nós temos uma série de outros problemas que vão para além de pensar o meio ambiente enquanto bichinho, enquanto peixinho. Estamos falando de pessoas, de espaço urbano que tinha 4.000 pessoas e que agora passa de 20.000 em menos de um ano, como é o núcleo de Jaci Paraná. E que com a formação do Lago de Santo Antônio, todo o lençol freático de Jaci Paraná está contaminado.
de poço amazônico, de poço artesiano, tudo contaminado. A população tem que comprar água mineral se quiser tomar água em Jaci-Paraná. Então os impactos são de grande vulto, por isso que minimamente trocar essas informações aqui é trazer um alerta de que é preciso perceber que deixar na mão das empresas o destino da população local é deixar a própria sorte e morrer à míngua como a população do Madeira está vendo. Não foi planejado, em nenhum momento foi estudado que o direcionamento da usina de Santo Antônio, das comportas de Santo Antônio, pudesse provocar algum problema na cidade de Porto Velho. 170 famílias desde dezembro perderam suas casas porque a água levou, assim como os povos indígenas, assim como quem mora na cidade, que às vezes fica de costa para o rio, como a cidade de Porto Velho fez, de achar que não é problema meu, mas depois que inchou a cidade, que a marginalidade cresceu, que a droganização chegou na porta da casa das famílias, aí acendeu um sinal vermelho. Não só os pescadores, como quem mora na cidade, e aí a importância de vocês, no meio de comunicação, de fazer com que chegue essas mensagens, seja do pescador, seja de quem mora na cidade, de como é que está a situação. É assim que a gente gera mobilização social e, de fato, a cidadania acontece. Só acontece se as pessoas estiverem minimamente informadas e consciente de que, se ela se juntar, ela consegue melhorar e provocar principalmente o governo federal de modo particular a olhar para um problema que é local, mas que é provocado por uma decisão nacional.